Olá, gente. Esse meu vídeo de hoje tem o objetivo de divulgar uma música e um clipe feito pelo Paulo Gomes, que é um baixista de São Paulo. Ele também é luthier, fabrica baixos acústicos e compõe músicas também. E ele então compôs uma música chamada Homem-Fobia, dedicado às feministas, onde ele faz uma crítica ao feminismo. Estou deixando então a música na descrição do meu vídeo para vocês darem uma olhada e compartilhem, né? Porque é realmente uma música inteligente, interessante a letra, o modo como ele vai casando a letra com as imagens, ficou realmente um negócio muito bacana. Então recomendo que vocês assistam. O feminismo, ele é um modismo na vida de uma mulher. Muitas mulheres se tornam feministas porque nem elas próprias sabem o que querem de suas vidas. Então elas entram nessas causas coletivistas, manipuladas por interesses alheios, seja por essa esquerda que se utiliza do marxismo cultural, seja essas elites globalistas que financiam movimentos como o feminismo. Então as feministas, elas estão aí atuando como fantoches, né, nas mãos de forças alheias que elas nem chegam a conhecer. Ou se conhecem, conhecem apenas de forma muito superficial. Então as feministas, elas acreditam estar lutando pelas mulheres, mas na verdade não estão. Elas estão lutando pela degradação das mulheres e pela degradação dos valores. O que elas pregam é uma inversão de valores e nada mais. Eu pergunto para vocês o que as feministas contribuem para a humanidade quando elas saem em suas manifestações com os peitos de fora, gritando, esbravejando toda a sua fúria contra os homens? Como se os homens fossem culpados pela situação em que a sociedade se encontra, né? Como se os homens fossem culpados de tudo. O mundo hoje está na mão dos metacapitalistas, que são aí as grandes elites globalistas e os partidos políticos de esquerda. Esta galera é que está arrombando o mundo, e não os homens. Então as feministas, elas deveriam acordar e ver que as causas de toda essa destruição do mundo, de toda a insatisfação delas, na verdade vem de poderes que estão muito além dos homens que as cercam. Os homens que cercam essas feministas, eles são tão vítimas desses poderes supraestruturais que dominam a sociedade como um todo, né? Essas elites globalistas e esses partidos políticos de esquerda que se utilizam da desgraça alheia para se projetarem, para aumentar o seu poder. Sem falar que movimentos como o feminismo, eles fomentam apenas cada vez mais a divisão da sociedade. Como nós sabemos, uma sociedade dividida, ela pode ser dominada de forma muito fácil. E é o que acontece. Basta nós olharmos para o Brasil. O Brasil hoje está dividido entre homossexuais e heterossexuais, nordestinos e sulistas, brancos e negros, homens e mulheres, e por aí vai. E todas essas divisões, elas são fomentadas pela própria esquerda. A esquerda precisa dividir a sociedade para dominá-la, porque uma sociedade dividida, ela se torna presa fácil daqueles que querem dominá-la. E as feministas, elas aí não passam de fantoches nas mãos da esquerda e das elites globalistas. E elas próprias não se dão conta disso. Então é como o Paulo Gomes disse, toda feminista é uma mulher em potência, toda feminista pode se tornar mulher, a hora que ela deixar esta causa inútil de lado. Porque as feministas, me desculpem a sinceridade, elas são seres estranhos, elas são seres esquisitos, são pessoas não resolvidas consigo mesmas. E como podem pessoas não resolvidas consigo mesmas conseguir melhorar a sociedade em que elas vivem? É impossível, porque a mudança é um processo que parte de dentro para fora. Primeiro o ser humano precisa se resolver em seu mundo interior para depois ele poder mudar
e melhorar o seu mundo exterior. E as feministas, elas precisam compreender isso. E, em primeiro lugar, elas precisam ser mulheres. E os homens precisam ser homens, sem opressão de nenhuma das partes, porque o homem não deve oprimir a mulher e a mulher não deve oprimir o homem, mas as feministas agora, revanchistas da forma como elas são, elas estão querendo oprimir os homens, né? Estão dizendo que as mulheres sempre foram oprimidas nas décadas e nos séculos passados, sendo que não é bem assim. Quando nós estudamos a história, nós encontramos mulheres que desempenharam papéis importantes em todos os períodos históricos. Em todos os períodos históricos. Então, as feministas, elas precisam estudar um pouco mais. Precisam largar essa seita sinistra que se chama feminismo, olhar um pouco mais para a realidade, compreender o mundo como ele é e viverem como mulheres, e não como estes zangões que as feministas, na verdade, são. Elas não passam de zangões que querem picar os homens. E é claro que deste modo não é possível alcançar a paz social, porque as pessoas precisam se respeitar. E as feministas não estão respeitando a sociedade como ela é, ou melhor, a realidade. As feministas, elas cometem atentados contra a própria realidade, porque elas são massa de manobra nas mãos dos partidos políticos de esquerda e das elites globalistas, estes metacapitalistas que querem destruir a cultura e os valores das sociedades para tornar as pessoas imbecis e dominá-las de forma mais fácil. E as feministas, elas fazem um trabalho sujo e barato para essas elites globalistas e também os partidos políticos de esquerda. E elas próprias não se dão conta disso. E nós precisamos parar com essas divisões dentro da sociedade, entre brancos e negros, entre homens e mulheres, entre homossexuais e heterossexuais, ou seja, nós precisamos nos unir como povo brasileiro para superarmos a crise em que nós estamos mergulhados. E não são as feministas com as suas ideias podres que ajudarão o Brasil a melhorar. Bem pelo contrário, se nós dependermos destas feministas imundas, o Brasil vai continuar mergulhando cada vez mais, não apenas na crise econômica, mas na crise cultural, porque as feministas, elas não defendem as mulheres. As feministas, elas trabalham pela destruição da cultura e trabalham também pela inversão dos valores. E é por isso que o nosso país está tão caótico. Então, recomendam que vocês assistam o clipe do meu colega Paulo Gomes, que compôs esta música chamada Homem-Fobia, dedicado às feministas, que é realmente uma música interessante, inteligente e que possui um jogo interessante entre as imagens, a música e a letra. Certo, gente? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!